Boa noite. Queridos irmãos, eu quero dizer que é um prazer, uma alegria, um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Agradeço pelo pastor Samuel, reverendo Augustos, que fizeram esse convite. Me sinto muito honrado em estar com vocês. Eu, infelizmente, pela manhã acordei com a dor de garganta muito forte e um pouquinho de febre. Então hoje vocês vão ver uma versão de um Paulo Júnior bem presbiteriano, tá? E eu ainda vou usar PowerPoint, mais presbiteriano que isso, impossível. Porque entre eu e o presbiteriano só tem um elemento, um pouco mais de água. Só isso. Não vamos brigar por causa de água, né? Queridos irmãos, abram todas as suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Eu já preguei essa mensagem na igreja presbiteriana do Recife. O reverendo Heber estava lá, o Augustus também. Vão ver pela segunda vez, espero não ser entediante. O apóstolo Paulo diz: eu não me canso de escrever as mesmas coisas, pois é segurança para vós. Se Paulo não se cansa de escrever, que dirá eu, Paulinho, não vou me cansar de pregar as mesmas coisas também. O tema da minha mensagem é a doutrina da imputação. A doutrina da imputação. E por que eu vou usar o PowerPoint? Porque eu fiz algumas figuras que vão ilustrar bem essa doutrina. Então é necessário que vocês vejam algumas imagens, algumas figuras geométricas. Elas vão ajudar na nossa compreensão desta doutrina. Então preste um pouco aí de atenção e fique ligado. Nós não temos aquele controle, né? Geralmente os PowerPoints têm o controlinho que o pregador vai passando com a própria mão. Eu vou ter que pedir para eles passarem dizendo próximo, próximo. Então não se enfade caso eu fique falando muitas vezes próximo. Vamos lá, queridos irmãos, vamos começar então com o Evangelho. Para entendermos essa doutrina, vamos começar com o Evangelho. Próximo. O tema central do Evangelho é a vida, morte e ressurreição de Cristo. Essa é a essência do Evangelho, como afirma Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 1 a 4. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que cresça em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja só, esse então é o tema central do Evangelho. Ele converge na morte, ressurreição do Senhor Jesus. Próximo. Mas devemos fazer esta pergunta: por que Cristo teve que morrer na cruz? Eu afirmo a você que se você fizer uma pesquisa, pelo menos na igreja brasileira, e perguntar por que Cristo morreu na cruz, 70% vai balbuciar alguma coisa, mas não vai chegar no conceito perfeito e profundo do que, porque foi necessária a morte do Senhor Jesus Cristo. Próximo. Uma das respostas para a nossa justificação. Próximo. Para entendermos sobre a justificação e posteriormente chegarmos na imputação, grave bem essa imagem e a cor dela.
Veja só, eu quero ilustrar o caráter de Deus, sua justiça e santidade pela cor branca. Temos um círculo com a cor branca que reflete dois atributos de Deus que revelam seu caráter. Abacuque 1,13, tu é tão puro de olhos que não pode contemplar ou que não podes ver o mal. Para variar, eu também estou sem retorno, porque o retorno poderia ser com um notebook, mas o notebook não ia conversar com a mesa. Então eu estou vendo do celular, e o celular desconfigurou um pouquinho. Então, tipo, por exemplo, não está aparecendo o versículo aqui, mas eu leio aqui, não tem problema. Salmo 11:7, porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça. Dois textos que fortalecem o meu argumento e a imagem sobre o caráter de Deus. Deus é justo, fala da sua excelência moral, e Deus é santo, fala da sua impecabilidade e da sua perfeição. Próximo. Agora veja, para fazermos uma comparação, eu quero também usar o círculo e a cor vermelha para destacar o caráter ou a condição do homem caído, do pecador. O vermelho de pecador, caído, corrupto, conforme Romanos 3:10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Deus, pela cor branca, nós podemos ver sua justiça, sua santidade. Em contraste, temos o homem, com a cor vermelha, que representa sua decadência, sua corrupção, seu estado de depravação. Próximo. As Escrituras nos ensinam que Deus, sendo justo, não pode ser moralmente neutro ou apático. Ele deve aplicar sua justiça contra o mal, conforme Salmo 9:7. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Gênesis 18:25, não faria justiça o juiz de toda a terra? Ok? Então, este atributo, sua justiça, ordena que Deus aplique a sua justiça, que Deus não seja apático, neutro, diante daquilo que é contrário à sua justiça. Próximo. Agora as duas figuras e cores se encontram. Veja só, Êxodo 34, 6, 7. Deus vai se apresentar a Moisés e vai falar sobre o seu caráter. E uma das coisas que ele cita, e passando o Senhor por diante dele, proclamou: Senhor, Senhor, Deus compassível, que não inocenta o culpado. Nesse sentido, quando nós colocamos o caráter de Deus, sua justiça, diante do caráter do homem, o seu pecado, a justiça de Deus ordena que ele condene o pecador, o transgressor. Por quê? Porque ele não pode ser apático ou neutro. Ela ordena que ele condene o pecador. Então essa deve ser a posição de Deus diante do homem ou diante do que a queda causou no homem. Ele precisa punir, ele precisa condenar por causa do seu caráter. Próximo. Nesse sentido, o pecador deve ser condenado a sofrer a ira eterna de Deus. A justiça demanda que ele aplique a punição no pecador. Essa punição vem em forma de condenação eterna. Mateus 25, 31 e o verso 41. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Acompanhe então cada slide e acompanhe a minha linha de raciocínio para ver onde vamos chegar. Então essa deve ser a postura de Deus
Ou deve ser esse o ato de Deus diante do pecador, condená-lo. Próximo. Entretanto, surge uma grande questão então para nós, para toda a raça caída. Como? Essa é a grande pergunta que o homem tem feito ao longo das eras, desde os primórdios. Como um pecador pode reverter sua situação? Como ele pode ser salvo da condenação eterna uma vez que ela é justa? Se um juiz é justo, ele libera criminosos ou ele condena criminosos? Condena. Como então o quadro de nós, esses criminosos, ou esses violadores da lei, pode ser revertido uma vez que é justa a condenação? Como ele pode ir ao céu? O salmista fez essa mesma pergunta no Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Quem é apto para estar no céu? Quem é apto para entrar nos átrios do Senhor? Quem pode estar diante dele na eternidade? Próximo. Ele mesmo dá a resposta. Verso 4 e 5. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. A resposta e os termos que o salmista usa são termos para se referir ao quê? Aquele que é justo. Só um justo pode ir ao céu. Só um justo pode escapar da condenação. Ou eu poderia substituir, só um homem perfeito, só alguém que obedecesse a lei sem nunca, em nenhuma vez, nem em pensamento, tê-la transgredido. Nesse sentido, o pecador, para ser salvo, necessita ser justificado. Ele necessita da justificação. O que significa justificação? Próximo. Vindicar, inocentar, pronunciar e tratar como justo. É um termo grego de kaioses, que se refere ao julgamento judicial. Um termo forense. Não significa tornar, transformar alguém completamente reto ou santo, fazer alguém sem pecado, mas pronunciar um veredito favorável, declarar o pecador legalmente justo diante de Deus. E justificado, de Caió, reconhecer ou declarar alguém como justo. Então veja só, aqui, para você entender, temos que ir para o campo jurídico. O pecador está com uma sentença sobre ele. E no tribunal de Deus, ele vai ser condenado. E a única forma dele ser absolvido é este tribunal, em vez de condená-lo, inocentá-lo, dando uma declaração positiva, favorável. Isso é justificar o pecador. Próximo. Vamos ver essa frase de Anthony Huckman, vai nos explicar um pouco. A justificação pode ser definida como o ato gracioso e judicial de Deus, pelo qual ele declara justos os pecadores, na base da justiça de Cristo, que lhes é acreditada, perdoando os seus pecados, adotando-os como filhos e dando-lhes direito à vida eterna. Vamos também ver o puritano Thomas Watson, que explica isso. Justificação é uma palavra emprestada dos tribunais. Refere-se a uma pessoa acusada que é declarada justa publicamente e publicamente absolvida. Quando Deus justifica uma pessoa, declara a pessoa justa e olha para ela como se não tivesse pecado. Por que eu quero trazer isso para vocês? É importante saber que a morte de Jesus, o que foi feito para nos perdoar e herdar a vida eterna, não foi uma coisa simples. A transação que ocorreu foi algo tão abrangente, foi algo tão meticuloso. Nós precisamos aprender isso para tributar a Deus a glória devida e saber o que Ele precisou fazer para ter um de nós em teu reino, para tomar para Ele qualquer um de nós como seus filhos. Foi feita uma coisa extraordinária. Veja os textos bíblicos que
que falam sobre a justificação, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 5,16, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Agora vejo como os reformadores davam importância nesse tema. Próximo. Outro. Ele está respeitando o meu próximo, eu não falo, ele não muda. Se este artigo está de pé, a justificação pela fé, a igreja está de pé. Se esse artigo cai, cai a igreja. A justificação pela fé é o resumo de toda a doutrina cristã, disse Lutero. Veja a importância e como a igreja brasileira precisa dominar esse pilar. Já João Calvino disse, justificação pela fé é o pivô sobre o qual toda verdadeira religião gira. Thomas Watson novamente diz, justificação é a própria estrutura e o pilar do cristianismo. De modo que um erro sobre a justificação é algo perigoso, como um defeito em uma fundação. Se há colegas pastores aqui conosco, presbíteros, se há compositores, se há ministros, vocês precisam dominar este tema, esta matéria, a justificação pela fé. Porque mesmo tendo passado mais de 500 anos da reforma protestante, uma multidão incontável de cristãos não entende o que foi feito na cruz, e nem como um pecador se torna justo diante de Deus. A maioria ainda vai convergir em obras de justiça. Mas vamos lá. Próximo. Mas, conjunção adversativa, entretanto, não obstante, sem embargo, todavia, a justificação do pecador por parte de Deus nos leva a um grande dilema contido nas Escrituras. Veja só, não é bem simples como você está pensando, não. Não é só abrir a porta das prisões e dizer, saiam, vocês estão livres. Provérbios 17,15 diz, o que justifica o ímpio, o que condena o justo, tanto um como o outro são abominação para o Senhor. Agora veja, eis o dilema. Como Deus justifica o ímpio, que é merecedor do inferno, sem se tornar uma abominação? Porque o texto diz, quem justifica o ímpio é abominação. Ou sem se tornar injusto. Se Deus é justo, Ele tem o dever moral de condenar os ímpios. Ele não pode simplesmente declará-los justos, porque isso seria injustiça. E o caráter de Deus que é justo, e isso violaria, mancharia o caráter de Deus que é justo. Então a Escritura apresenta esse grande dilema. Deus não pode simplesmente passar por cima dos pecados dos homens, não pode jogá-los debaixo do tapete, não pode simplesmente anular uma sentença, como é comum na nossa jurisdição brasileira. Se ele fizer isso, ele vai se tornar uma aberração, ou melhor, uma abominação. Como então Deus pode ser justificador e ao mesmo tempo justo? Uma vez que se justificar ímpios, ele se torna abominação. Isso é que às vezes alguns irmãos arminianos não entendem. Alguns crentes da igreja brasileira não entendem. Porque muitas pessoas não entendem que o homem é digno do inferno. Ele é merecedor do inferno. De modo que se esse chão se abrisse, se todos nós caíssemos no inferno, sem Cristo, é claro, nossa única atitude deveria ser aplaudir enquanto a gente cai. Não sei se demorar muito, mas vai aplaudindo. E vai falando, glória a Deus. Porque o Senhor cometeu um ato de justiça. E se nós chegássemos no céu, eu tinha que falar, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu lugar não, está muito frio aqui. Esse é o dilema. Como então Deus resolve esse dilema? Próximo. Resposta, ela.
A cruz de Cristo. A morte de Cristo na cruz. É assim que Deus resolve. Agora você vai poder ver a beleza da nossa fé, a beleza do que Deus fez, a beleza do que Cristo é. Todos os dias, meu irmão, quando eu acordo, quando eu for ler as Escrituras e me dou conta que eu sou cristão, mais feliz e alegre eu fico. Eu poderia estar defendendo a fé muçulmana, eu poderia estar defendendo uma fé de penitência, eu poderia estar defendendo a fé oriental, que pobre e miserável eu seria. Mas uma vez, meu irmão, que eu entendi quem eu sirvo, o que Ele fez por mim através do Seu Filho, mais eu me glorio, mais eu glorio, eu glorifico esse nome. Como Deus resolve esse dilema? A cruz. Vamos para o próximo. Para entendermos de que maneira fomos justificados pela morte de Cristo na cruz, primeiro necessitamos conhecer outra doutrina. O que é tornar justo? A única maneira do pecador escapar da condenação e entrar nos céus, ele se tornar justo. Mas como Deus pode tornar alguém injusto, merecedor do castigo justo? É um dilema. A cruz. Mas para entendermos isso, temos que entender outra doutrina. A doutrina da imputação. Imputação do verbo imputar significa atribuir a alguém alguma coisa, acreditar, colocar na conta. Exemplo, Gálatas 3:6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado. Olha o verbo aí, ó. Da onde um dos textos que mencionam a doutrina. E isso lhe foi imputado como justiça. Próximo, agora vamos entender o conceito de imputação, para você saber o que eu estou falando. No Antigo Testamento, veja o conceito de imputação no Antigo Testamento, Levítico 1:4-5. E porá suas mãos sobre a cabeça do holocausto, o sumo sacerdote, para que seja aceito em favor dele, para a sua expiação, depois degolará o bezerro perante o Senhor. E agora o segundo sacrifício. Levítico 16, 21 e 22. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e enviá-lo-á ao deserto. Veja só, olha que coisa interessante. Quando era trazido o cordeiro para o sumo sacerdote, para ser sacrificado em expiação pelo pecado de Israel, o sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça, primeiro do bode, do cordeiro, do animal a ser sacrificado, e o outro, o bode emissário, colocava as mãos sobre a cabeça também, e o soltava para ele vagar no deserto até a morte. O que o sumo sacerdote estava fazendo? Ele estava transferindo simbolicamente o pecado de Israel para o cordeiro. Então o sacrificava, mostrando assim que aquele pecado estava temporariamente expiado, porque o pecado foi transferido para um dos bodes, dos cordeiros. Então veja só, ele estava transferido, imputando simbolicamente o pecado do povo de Israel ao animal. Próximo. Jesus Cristo é visto como o cordeiro que tira, que remove o pecado. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E como ele tirou o pecado do mundo, ou dos seus eleitos? Como ele fez isso? Novamente, a cruz. Vamos para o próximo. Agora voltaremos nas figuras. Vejam só, para você entender. Homem novamente de vermelho, representando o pecado pela cor vermelha, e Deus representado pela cor branca, não é isso? Próximo, olha o que acontece na cruz. Ué, cadê o branco de Jesus? Na cruz, nossos pecados são imputados em Cristo, são lançados na conta de Cristo, são colocados na conta de Cristo. Veja só o que aconteceu na cruz enquanto Cristo morria. Nossos pecados
estavam sendo lançados, foram atribuídos a Ele, foram colocados na conta dEle. Veja só o próximo. Segundo Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecados por nós. Onde está a mancha vermelha que estava em nós? Onde estão os nossos crimes agora? Onde estão os adultérios, os vícios, as mentiras? Onde estão as abominações? Veja só, estão agora na conta do Filho, sobre o Filho, creditadas ao Filho. Veja o que aconteceu, irmãos. Que coisa gloriosa aconteceu na cruz. Aquele que não conheceu, o que é isso? Em tudo foi tentado a nossa semelhança. Ele foi tentado desde a sua infância, ele foi tentado na adolescência, na sua juventude, na idade adulta, mas ele não cedeu 1 milímetro de espaço, nem para a carne, o mundo, nem o diabo, mas na cruz, aquele que pelos serafins é chamado Santo, 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 se fez pecado. Não é para aí não, volta lá. Mas, o que aconteceu com a soberania? Isso é livre-arbítrio, irmão, o que é isso? Eu não decretei nada. Vocês gostam, né? E eu não estou querendo rir, estou querendo colocar solenidade na conferência. Irmãos, olha só, o próximo agora. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Aonde que Ele levou no seu corpo os nossos pecados? Quando foi que Ele se fez pecado? No madeiro. Está acontecendo lá enquanto Ele é pregado. Que coisa gloriosa, meu Deus. Eu fico encantado com isso aqui. Esse slide aqui eu mostro para a igreja uma vez por ano, pelo menos, porque nós recebemos muita gente nova, rodízios são feitos, e eu faço questão deles entenderem por que somos quem somos, porque Deus fez o que fez, e porque Cristo teve que morrer, para que nós caiamos de joelhos e adoremos o Cordeiro. Olha lá, Cristo está agora com o vermelho dos nossos pecados. Próximo. Olha só, pior ainda. Agora, quando Deus olha para o seu filho na cruz, o que Ele vê? O que Deus vê? O seu filho santo, sem pecado? O seu filho querido, nojento, quando ele olha para a cruz, ele vê uma multidão de pecados, pois eles foram imputados a Jesus. Isaías 53:6, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Caíram sobre o Filho. A cruz, imputação, meu, o seu, o pecado do seu povo, acreditado na conta do seu filho. Próximo. Olha só, irmão. Veja a escala ascendente. E o que ocorre na cruz? Preste atenção. A ira de Deus, que era para cair sobre nós, é despejada sobre Cristo, por nossos pecados terem sido imputados a Ele. Olha só, como eu disse isso naquele podcast Inteligência Ilimitada do Vilela. Imagine que a ira de Deus é um míssil, mas um míssil teleguiado. Ele está programado para acertar o pecado e os pecadores. Quando esse míssil desce, aonde ele encontra a convergência do pecado? Em mim, em você, nos eleitos. Toda iniquidade está sobre o Filho. Então esse míssil ele é desviado do povo de Deus e ele cai sobre o Filho de Deus. Mas foi ferido por nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Veja só, a ira de Deus estava buscando pecados e pecadores. Mas quando Ele olha para a nossa conta está vazia.
A nossa conta está sem pecados. E quando ele olha para a conta do Filho de Deus, ela está cheia, ela está vasta com o pecado de todo o seu povo. Então a ira de Deus cai e ela é satisfeita na pessoa do Senhor Jesus. Isso aconteceu na cruz. Não tem um amenzinho pentecostal aí? Amém? Não dá para esperar muito, vocês, né? Reverendo disse que voltou de um culto bem animado. E ele que estava meio ali, glória, glória. No máximo levantava até a altura do peito a mão. Não dá também, né? Imagina o reverendo caindo no manto. Olha só o próximo slide. Que estupendo. Cristo foi feito legalmente responsável pelos pecados do crente. E sofreu o justo castigo que a este correspondia ao morrer no lugar do crente. Cristo satisfez as demandas da justiça e o libertou para sempre de toda a possibilidade de condenação. Não há como você ser condenado, não tem jeito. Por isso que eu creio na perseverança dos santos. Como alguém cujo pecado foi pago, brutalmente castigado, recebendo toda a cólera de Deus e pagando com a própria vida, pode ser castigado novamente. Isso é impossível. Olha o que Cristo fez por nós. Se você vê o que John Flavel escreve dessa parte da cruz, o Filho de Deus negociando pelo Pai, ele escreve uma conversa hipotética entre os dois, e diz, Pai, eu estou disposto a morrer por eles, e o Pai responde, mas saiba que se morrer por eles, vai ter que pagar sua dívida. E tem mais, eu vou cobrar com juros e com correção. Sim, Pai, estou disposto a pagar. Estou disposto a esvaziar todos os meus cofres, todos os meus tesouros, se for para tê-los. Cobra deles tudo de mim. Então Jesus morre. Continuando, próximo. Mas tem outro dilema. Os teólogos vão resolver. Agora, se foi isso tudo que ocorreu na cruz, a imputação dos seus pecados a Cristo, isso não é suficiente para te justificar. I have good news for you. Isso apenas deixa você inocente dos pecados, no máximo te livra do inferno. Isso não te faz justo, não te concede méritos para ir para o céu. Não é inocência que te salva, e sim justiça. Olha Mateus 5:20. Porque vos digo que essa vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino do céu. No máximo te deixava aqui, mas não te garante a entrada no céu, se isso foi o que aconteceu. Então, próximo. Veja só, você está assim, homem com pecados, com a morte de Cristo, homem isento dos pecados. Mas o círculo está branco, está incolor, está vazio. Você foi esvaziado do pecado, porque ele foi pago. Mas não tem nada lá dentro. Não é suficiente para te justificar. Próximo. Não há justiça no homem para ele herdar o céu. Não há justiça nele para ser considerado justo diante de Deus. Para isso ocorrer, a justiça de Cristo deve ser imputada ao homem. Doutrina que chamamos dupla imputação. Por isso é que Cristo obedeceu todos os mandamentos e cumpriu toda a justiça de Deus. Foi obediente a toda a lei de Moisés. Ele foi o único homem justo. Veja, Mateus 5,17. Não cuideis que vim próximo. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, abolir, acabar, mas cumprir. Próximo. Mateus 3, 14 e 15. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens a mim? Olha só o que Jesus disse. Porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça.
Então ele o permitiu. Jesus, escute, isso é muito importante, cumpriu toda a lei, toda a justiça de Deus, vivendo uma vida perfeita. Ele, nesse sentido, possuía todos os méritos da obediência à lei. Cristo era completamente justo. Próximo. Mas o que ocorreu naquela cruz? Houve uma dupla... Perceba o que está acontecendo no alto daquele madeiro. Perceba o que foi feito por nós. Não foi coisa pequena salvar um homem, não, e botá-lo no céu. Uma dupla imputação. No momento que o pecador crê, ele não tem só seus pecados imputados a Cristo, mas também a justiça de Cristo é imputada a nós. Veja o próximo exemplo. Veja só, o que ocorreu na cruz? Cristo, com sua justiça, representada pela cor branca. O homem continua isento dos pecados. Próximo. Aquele que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado, a imputação dos nossos pecados a Ele, para que nele fôssemos feitos a dupla imputação, a justiça de Deus. Na cruz, a justiça de Cristo é creditada na nossa conta, é depositada na nossa conta. Olha que coisa maravilhosa, ele pega todo o mérito de ter obedecido à lei, toda a sua retidão, toda a sua perfeição, toda a sua excelência moral, e ele nos dá, ele coloca na nossa conta, ele oferece a nós, na cruz do Calvário. Olha a transação, enquanto o meu pecado é lançado sobre Cristo, a justiça de Cristo é lançada sobre mim. Amém? Isso é para rodar, meu irmão. Próximo. Veja o que James Boyce fala sobre isso. A justiça de Deus é imputada por Deus àqueles a quem Ele justifica, como fundamento ou causa da sua justificação, é considerada em sua conta, eles serão tratados, olha isso aqui, como se tivessem feito o que Cristo fez. Você é tratado com a mesma justiça de Cristo, adquirida em obedecer toda a lei. Isso é a doutrina da imputação. É assim que você se torna justo. Que coisa tremenda. A justiça de Cristo atribuída a nós. Próximo. Veja só, para você entender um pouco mais. Imputar algo a alguma pessoa significa contar esse algo entre as coisas que lhe pertencem. Essa justiça é sua, ela te pertence, ela não veio de você, mas ela foi dada a você e ela é sua por direito. O que lhe é imputado passa a ser legalmente seu e lhe é contado como sua possessão. A justiça de Cristo é contada como a nossa justiça. Isso é maravilhoso, igreja. É seu por direito, é sua possessão, é um bem seu, e Ele te entregou naquela cruz. Romanos 4:6, é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui, imputa justiça, independente das obras. Agora você entende, porque Paulo está dizendo, bem-aventurado o homem a quem Deus se imputa, atribui, porque ele passa, meu irmão, ter como possessão a justiça de Cristo. Isso é maravilhoso. Próximo. Agora olha só que coisa interessante. Não significa que o homem se torna plenamente justo, justiça infundida, mas que o homem passa a ser considerado, tratado como justo. Vamos tomar cuidado aqui, porque o mesmo pode se referir a Cristo. Dizer que Cristo, na cruz, se tornou pecado, não pode ser entendido como Cristo se tornou um pecador. Não, Cristo não se tornou um pecador, porque o catolicismo romano ensina a justiça infundida.
que a natureza do homem passa a ser eticamente e moralmente boa e vai progredindo com os sacramentos. Então, nesse sentido, não ocorreu uma declaração que considera o homem justo, mas o que torna justo. Se essa verdade for aplicada em Cristo, justiça infundida, Cristo então não foi declarado pecador, ele se tornou um pecador. E se tornando pecador, não poderia pagar pelos nossos pecados, como um pecador poderia pagar por nós. Então veja só, é justiça imputada. O pecador não se torna justo, é declarado como justo, é contado como justo. Assim como Cristo não se torna um pecador, mas é declarado um pecador, é contado como um pecador. É muito importante saber isso. Próxima. Estamos terminando, não fique nervoso e não olhe no relógio. Cada vez que você olhar, eu vou acrescentar 15 minutos. E como isso... Opa, tem uma frase aqui ainda, deixa eu ver. Veja só, Adão como representante do homem pecou, e o seu pecado foi imputado a todos seus descendentes. E eles são tratados como se fossem pecadores pessoalmente. Cristo permaneceu também como representante do seu povo, e seus pecados foram imputados a ele, e ele foi tratado como se fosse pessoalmente pecador. Da mesma forma, a sua justiça é imputada a eles, e eles são tratados como se fossem pessoalmente justos. Muito importante. Próximo. Agora, como isso ocorre? Como nós recebemos a justiça de Cristo? No momento em que o pecador crê, pela fé. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. É pela fé. De modo que a justificação, bem como a transação na cruz, imputação, não é meritória, não vem por obras. É pela fé, e a fé não é a causa da justificação. A causa da justificação é Cristo e a sua obra. A fé é só as mãos, a ferramenta que recebe esta graça. É apenas isso. Então, quando o pecador crê, quando ele exerce a sua confiança nos méritos, na obra de Cristo, então isto ocorre. Ele é justificado dos seus pecados. Próximo. A justificação de um pecador, a imputação dos seus pecados a Cristo e a imputação da justiça de Cristo nele ocorre pela fé. E como a fé acontece? Aí ele de volta aí, através do Evangelho, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse é o poderoso Evangelho, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Por isso temos que ser arautos do Senhor e anunciar em alto e bom som para todas as nações o poderoso Evangelho de Cristo. Esse é o que pode trazer aos pecadores tudo o que foi anunciado aqui. Próximo. Agora você pode dizer, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu muito amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, por fim, eu quero encerrar com essa frase de Lutero. Próximo. Olha que lindo isso aqui. Compreendendo corretamente a teologia de Paulo sobre a dupla imputação, Lutero disse: ó doce troca, ó operação inescrutável, ó benefícios que ultrapassam todas as expectativas, que a impiedade de muitos fosse oculta em apenas um justo, e que a justiça de um justificasse a muitos transgressores. Aprenda Cristo e o aprenda crucificado, aprenda a orar a Ele, perdendo toda a esperança em si mesmo, e diga: Tu, Senhor Jesus, és a minha justiça, e eu sou o teu pecado. Tomaste em ti mesmo o que não eras, e deste-me o que não sou. Martinho Lutero. A Deus seja a glória, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor.
Vamos terminar com oração? Senhor Deus, mais uma vez nós te louvamos por podermos ouvir acerca da forma extraordinária como o Senhor levou o nosso pecado para o nosso Salvador, considerando-o como um pecador, não tornando ele um pecador. Mas ao mesmo tempo, o Senhor trouxe dele para nós a justiça que era dele. E nós aguardamos aquele dia glorioso em que esse processo vai estar completo. Te louvamos porque, por agora, a gente ainda convive com as consequências dos nossos pecados. Mas podemos já imaginar a glória extraordinária do Senhor vindo buscar a gente para que essa justiça seja completa e para que a gente possa viver para sempre na presença do nosso Pai e na presença do nosso Salvador. Te louvamos porque essa expectativa só é possível para nós pelo que aconteceu na cruz do Calvário, como a gente viu aqui nessa noite. Faz com que a gente possa voltar para as nossas casas, hotéis, onde estivermos, e termos momentos de alegria, de descontração, mas que o Senhor coloque no coração da gente gratidão por aquilo que aconteceu naquela rude cruz. Por isso nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém.